Dia 24, transformado pela verdade. Mateus 4:4. As pessoas precisam mais que o pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Atos 20:32. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês, para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisarem nessa comunidade de santos e amigos. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. E Jesus orou: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornar-nos semelhantes a Jesus, nós devemos preencher a nossa vida com a palavra de Deus. A Bíblia diz: por meio da palavra nós somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo 3,17. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva e Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. João 6,6. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Foi feito pelas palavras dele que tudo veio a existir, e sem elas você nem estaria vivo. Tiago ainda observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. Tiago 1,18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera adversidades, derrota a tentação, inspira esperança, liberta poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. E Jó disse: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão meu de cada dia. Jó 23:12. A palavra de Deus é um alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada como mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é um menu do Espírito Santo para nos fortalecer e para o nosso crescimento espiritual. E ainda Pedro aconselha que desejem de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2:2. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de pessoas são assoladas pela anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua primeira prioridade. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui três atitudes. Eu devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar um critério definitivo para a minha vida, uma bússola na qual eu confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvido nas decisões e um parâmetro que eu utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ser a primeira e a última palavra na minha vida. Muitos dos nossos problemas ocorrem porque nós nos baseamos em escolhas e em critérios duvidosos, como a cultura, por exemplo, onde todos estão fazendo isso, a tradição, onde sempre fizeram isso. Quanto à razão, isso parece lógico. Quanto à emoção, pareceu-me a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos com a entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão ainda lembra que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Provérbios 35. Paulo explica que tudo nas Escrituras é a palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e para mostrar-lhe como viver. 2 Timóteo 3,16. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com as suas dúvidas sobre a veracidade e a autenticidade da Bíblia. Então, numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que ele não compreendia,
daquele momento em diante, ele depositaria confiança total na palavra de Deus e que ela seria a única autoridade para a sua vida e para o seu ministério. Então, daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi totalmente abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que vai exercer a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente da cultura, da tradição, da razão, da emoção, você vai escolher a Bíblia como a autoridade definitiva da sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você vai perguntar: o que a Bíblia diz a esse respeito? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará na sua palavra e seguirá em frente, quer a ordem faça sentido a você ou não, independente da sua vontade. Adote a declaração de Paulo como a sua afirmação oficial de fé. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos 24:14. Também nós devemos assimilar ela como sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, nós devemos impregnar a nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem então 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir sobre ela. Primeiro, você recebe a palavra de Deus quando ouve, então você a aceita sem reservas. Há uma parábola, que é a parábola do semeador, que ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus, então, identifica 3 atitudes de rejeição. Uma mente fechada, que são aquelas onde a semente caiu à beira do caminho. A mente superficial, que é aquela onde a semente caiu no solo pedregoso. A mente distraída, que é quando a semente cai entre os espinhos. Em seguida, então, ele adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas 8,18. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com as palavras de Deus, nem com a Bíblia, nem com sermões, nem com ninguém que está ensinando, você deve então examinar a sua atitude, especialmente em relação ao seu orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio de um professor enfadonho. Se você for humilde e receptivo, então Tiago aconselha: num espírito humilde, receba de bom grado a palavra que é implantada e arraigada no coração, pois ela tem poder de salvar a sua alma. Tiago 1:21. Segundo, por mais de 2000 anos, na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente, mas agora são milhões e milhares de pessoas que têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário e a outras coisas do que à leitura da Bíblia. E não é de se admirar que nós não estamos crescendo. Não se pode assistir televisão durante três. Você pode assistir televisão durante 3 horas e esperar um crescimento lendo a Bíblia apenas 3 minutos? Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais nem leram ela assim. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em um ano você terá lido toda ela. Se você eliminar alguns programas de televisão de 30 minutos todos os dias e substituir ele pela leitura da Bíblia, vai completar 2 vezes a leitura em um ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orienta os reis de Israel que sempre estivessem com uma cópia da lei perto deles. Em Deuteronômio 17:19 diz: ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias da sua vida. Mas não se limite em mantê-la perto de você. Leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diário. Ela vai evitar que você fique saltando de uma parte para outra, negligenciando as outras. Terceiro, pesquisar e estudar a Bíblia é outra forma de praticar e permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica em 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar o que você entendeu. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar os seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço aqui não me permite explicar os diferentes métodos de estudo da Bíblia, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa, incluindo um da minha autoria, diz o autor, publicado há algum tempo, que se chama As 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas.
Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Então você vai descobrir muito mais se você parar e fizer algumas perguntas no texto. Quem, o que, quando, onde, por quê, como. E a Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual se tornam livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem o ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Tiago 1:25. Quarto, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que tem memória fraca, mas a verdade é que já memorizou milhões de coisas, ideias, verdades, fatos, imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios em memorizar a Bíblia e versículos. Eles ajudam a resistir à tentação, a tomar decisões sábias, reduz o estresse, ganha confiança, dá conselhos bons e compartilha a sua fé ainda com outros. A memória é como um músculo. Quanto mais você exercitar, mais forte ele vai se tornar. E memorizar a escritura fica cada vez mais fácil. Comece então selecionando alguns versículos bíblicos que nós já dissemos aqui nesse livro, que falaram ao seu coração. Escreve ele num pequeno papel, num pequeno cartão, onde você possa sempre levar com você. Então, durante o dia, releia esse trecho em voz alta. Você pode memorizar a escritura em qualquer lugar, no trabalho, fazendo exercício, dirigindo, esperando alguém, até antes de dormir. Os três elementos essenciais para memorizar a Bíblia são repasse, repasse e repasse. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses 3,16. Quinto, refletir sobre a palavra. O que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar é equivocada, porque provoca um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. A meditação é um pensamento bem concentrado, então é necessário esforço. Você escolhe um versículo, pondera e respeita e começa a pensar nele. Como dito antes no capítulo 11, se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. A preocupação é um pensamento concentrado em algo negativo. Já a meditação tem a mesma característica, só que voltada para a palavra de Deus e não para um problema. Não há outro hábito tão eficaz quanto a transformação de sua vida e para tornar mais semelhante a Jesus que a reflexão diária das Escrituras. À medida em que nós usamos o nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando realmente o exemplo de Cristo, nós estamos fazendo como Ele. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Segundo Coríntios 3,18. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, vai ficar maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que se dedicam algum tempo para refletir na palavra dele durante o dia. Um dos motivos pelos quais, por exemplo, Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração é que Davi tinha prazer em meditar na palavra. E ele mesmo disse: Como eu amo os teus ensinamentos, eu medito nele o dia inteiro. Salmo 119, 97. Refletir seriamente na palavra, na verdade de Deus, é a chave para você obter respostas às suas orações e os segredos para uma vida bem-sucedida. Eu devo então pôr em prática os princípios da Escritura. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir, meditar, mas tudo isso será inútil se falharmos em aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Nós devemos nos tornar praticantes da palavra. E esse é um passo mais difícil, porque Satanás ele luta contra você com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta estudos, se você tem contato ou que nada disso, se desde que você não pratique nada do que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando nós presumimos que assimilamos a verdade apenas por ouvir, por ler ou por ter estudado. O fato é que, ocupado em frequentar as aulas, os seminários, as conferências, os estudos, você pode não ter tempo para pôr em prática o que está aprendendo. Ou seja, você se esquece do que aprendeu enquanto se prepara para continuar estudando as próximas coisas. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. E Jesus disse: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus promovem a obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: Agora, vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13:17.
Outra razão que nos faz evitar a aplicação da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil, até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo pode fazer até se sentir miserável. A palavra de Deus expõe as nossas motivações e aponta as nossas falhas, repreende o nosso pecado e espera que nós nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. E essa é a razão de ser tão importante discutir então com outras pessoas como aplicar esses ensinos à nossa vida. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudos. Sempre nós vamos aprender com a verdade compartilhada uns pelos outros, e como jamais aprenderíamos por conta própria. Outras pessoas podem nos ajudar a discernir coisas que você teria deixado passar e vai ajudá-lo a praticar essas palavras na sua vida. A melhor maneira de se tornar, então, um praticante da palavra é colocando num papel uma atitude resultante da leitura, do estudo e da reflexão sobre a palavra de Deus. E também desenvolvendo o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deve ser pessoal, envolvendo você, e deve ser prática, algo que você possa fazer, e também deve ser verificável, com um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus, como o seu relacionamento com os outros. Antes de ler, então, o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já me pediu por meio da palavra que eu ainda não comecei a fazer? Escreva algumas medidas práticas que vão ajudar você a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não te deixe vacilar. Assim disse D.L. Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Versículo para memorizar: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Pergunta para meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Que Deus possa nos abençoar.